Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática, da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco tenho um amigo e ex-colega, o Pedro Oliveira, que atualmente é Professional Service Engineer na NXlog. Olá Pedro, muito obrigada por teres aceitado o meu convite. Olá, Filipa. É bem-vinda a esta casa. Pedro, para quem ainda não te conhece, podes falar um pouco sobre ti e qual a tua atual função na NXlog? Ok. Bem, vou falar um bocadinho da minha experiência profissional, não alongando, vou só tocar nos tópicos mais importantes ao longo da minha carreira e daquilo que eu faço na NXlog. Eu tenho 48 anos, eu considero-me neste momento como fosse o dinossauro da informática. O meu primeiro computador recebi quando tinha 8 anos de idade. Sou um autodidata, aprendi a programar sozinho, com 12 anos. Aos 20 anos abri a minha primeira empresa na área das novas tecnologias. Depois encerrei, tive também um ano no Registro Eleitoral Angolano, a coordenar a equipa do Registro Eleitoral Angolano, de IT. Regressei a Portugal, tive 8 anos nesta casa, a casa para mim com muito carinho das novas tecnologias, que todos os dias nós aprendíamos novas tecnologias. Era responsável na área dos backups, nesta casa. Uma área que eu considero neste momento como sendo uma segurança passiva. Os backups para mim é uma segurança passiva e nós já vamos falar mais um pouco sobre isso. Entretanto, saiu a oportunidade de ir trabalhar por uma posição internacional. Estive 10 anos numa empresa como Support Engineer e Pre-Sales numa empresa internacional na área dos backups, que é a Bacula Systems. E há coisa de 3 anos surgiu a oportunidade de ir trabalhar na NXlog, numa área similar aos backups, porque os backups tocam em todas as partes de uma organização, de uma empresa, e os logs acabam por também tocar em todas as áreas da empresa. E aí entrei numa área que eu chamo segurança ativa. E neste momento estou como Pre-Sales e Professional Service Engineer na NXlog, em que nós prestamos serviços de Business Consulting, integração e gestão dos logs da plataforma da NXlog, e também fazemos alguma formação dentro das organizações para melhor gerir os seus logs. Pedro, e no geral, o que a NXlog faz exatamente? E porque é que é tão importante para as estratégias de cibersegurança das organizações? O que a NXlog faz e o que é importante? A NXlog tem uma plataforma, um software que faz a recolha de toda a metadata ou os logs ou informação dos vários dispositivos de segurança, como firewalls, switches, mas faz muito mais do que isso. Além de recolher essa informação, normaliza esses dados, prepara, reduz o ruído desses dados e depois faz o relay para outros softwares como SIEMs, SOCs, ou arquivar os próprios logs da organização. Ou seja, é uma ferramenta que ajuda numa primeira fase na gestão dos logs da empresa. Pedro, e da tua experiência, por que motivo é que tantas empresas, portanto, falham nas primeiras etapas da resposta a incidentes? Porque é onde há mais falhas. É nas primeiras etapas, não é? Falham por vários motivos. O primeiro motivo é a gestão de logs abrange praticamente todos os tipos de equipamentos ou aplicações dentro de uma empresa. E existe uma série de diferentes protocolos, diferentes aplicações, diferentes formatos de mensagens e normalmente o que a empresa faz, numa primeira análise, é recolher tudo. E este recolher tudo muitas das vezes é um mau processo, porque o recolher tudo implica depois investigar tudo e torna-se não só difícil de gerir, difícil de manter o compliance desde o seu ponto de origem de recolha ao seu destino, como também depois difícil de arquivar. Okay? E a NXlog aí ajuda em todas essas fases
Pois era isso que eu te ia perguntar, é porque é que a recolha de logs é logo uma das primeiras medidas a implantar na prevenção de ataques informáticos? É porque é o primeiro ponto de entrada em que podemos identificar algo. E essa recolha, para já, deve ser feita de uma forma preventiva logo ao início, em que devemos ter ferramentas que nos possam logo dizer: sim, eu devo recolher esta mensagem, eu devo recolher estes dados, e não, eu não preciso destes dados porque são dados repetitivos, são dados que não são necessários, como por exemplo são dados de disco rígido. Estou a dar aqui um exemplo de disco rígido ou de utilização do CPU, por exemplo, que não são necessários agora para, na parte de identificação de segurança. Eu posso eliminá-los logo no ponto de entrada e apenas recolher e fazer o redirecionamento dos dados mais importantes que possam identificar falhas de cibersegurança. Isso, no fundo, é o que distingue uma boa recolha de logs de uma abordagem mais superficial ou mesmo ineficaz. E na detecção precoce de comportamentos suspeitos ou ameaças internas, qual é que é o papel dos logs? O papel dos logs é muito importante porque começa por ser o sítio onde nós podemos identificar essas falhas, ok? E também descobrir todo o percurso, desde a entrada de um hacker, por exemplo, saber por onde é que ele passou, que serviços é que ele atacou, e depois mais facilmente conseguimos, além de fechar portas, identificar todo esse caminho. Além disso, podemos fazer correlação de padrões, ou seja, e ter histórico. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Sabendo que o hacker fez desta forma, os próximos hackers, não é? Nós fazer correlação de padrão, sabemos logo que, ok, este é um padrão de falha de segurança. Então conseguimos logo eliminar isso no futuro. E quais é que são os principais desafios que encontras quando tentas implementar essas soluções de gestão de logs em grandes organizações? Nas grandes organizações, a primeira pergunta é: que dados é que eu vou recolher? Okay? Será que os dados da firewall são importantes? Será que os dados de segurança, de login, da autenticação do Windows, do Linux, são importantes? A primeira será a identificação das necessidades. Okay? Essa é o primeiro problema a ser encontrado, é identificar as necessidades ou as mensagens que eu devo recolher, que fazem parte depois para uma boa análise posteriormente. Nós na NXLog já temos isso preparado, já temos templates preparados com a maioria dos casos. Okay? Depois, mais um grande desafio nas empresas é a diferença de protocolos que existem na recolha dos dados. O que é que quer dizer isto? Por exemplo, nós temos o protocolo da Cisco, o NetFlow, completamente diferente de um syslog. Nós temos, por exemplo, outro equipamento que nos envia os logs em JSON. Pronto, estou a falar nestes formatos. Muitas das vezes nós temos que fazer um preparo destes dados, normalizá-los, e converter estes dados, por exemplo, para o formato JSON, de forma que o nosso SIEM depois os identifique e facilmente faça esse parsing. Então começamos um pouco por isso. Que ferramenta é que eu devo utilizar que abrange todos estes formatos numa única ferramenta? Ou seja, a NXLog, nesse campo, funciona muito bem porque é uma ferramenta que é agnóstica. É agnóstica a nível da hardware no seu ponto de origem, agnóstica no seu tratamento dos dados e na sua conversão, e depois no seu destino. O que é que quer dizer com isto? Com a NXLog nós conseguimos ler todo o tipo de logs de praticamente todos os equipamentos, podemos convertê-los para praticamente todos os formatos que existem, JSON, CSV, XML, podemos criar o nosso próprio formato, termos um formato customizado para as nossas necessidades da empresa, e depois podemos enviar em qualquer tipo de protocolo para o seu destino. Que tipos de protocolo? TCP, protocolos de SSL de segurança, HTTP e assim por diante. Portanto, formatos proprietários ou logos binários em ambientes complexos não é um problema para a NXLog. Não é um problema para nós, sim. E
A compressão e a performance são muitas vezes negligenciadas. Como é que a NXLog aborda essas questões? Aqui temos dois formatos. A NXLog é dividida por módulos e existe módulos e extensões. E existe um módulo, por exemplo, quando nós queremos enviar mensagens para outro dispositivo ou para o SIM, por exemplo, nós podemos mandar, além de podermos escolher o protocolo que queremos enviar, podemos comprimir em bloco um certo número de mensagens, enviá-los pelo network, esse bloco comprimido, descomprimir depois na origem e injetar no SIM. Essa é uma das formas que nós fazemos para reduzir o network bandwidth e para também reduzir o tempo desde a sua origem ao seu destino. Além disso, nós podemos fazer seleções de if then else. Estou a usar aqui uns termos mais, mais técnicos. E o que quer dizer isto do if then else? É dizer o seguinte: a mesma mensagem que diz info, estou aqui, info, as horas são estas, de um switch, de uma firewall, que não fazem sentido, eu posso logo eliminar logo ao início. Assim que essa mensagem entra na infraestrutura da NXLog, eu posso dizer, olha, este tipo de mensagens eu não quero que elas sejam reenviadas para o meu destino. E então logo aí estou a reduzir o ruído, estou a reduzir o número de mensagens, estou a fazer um controle a nível das mensagens que quero enviar e também a aumentar a performance, porque em vez de enviar 100 mensagens por segundo, se calhar só envio 20 e as mais importantes. Pedro, e agora podes partilhar connosco um caso, portanto, em que a ausência de logs dificultou a investigação de um incidente. Bem, nós temos casos, eu posso dar um caso em que o cliente tinha NXLog, só que não tinha NXLog optimizado. Ou seja, estava a coletar tudo, a converter para JSON praticamente todas as mensagens e a enviar tudo para um software de SIM. O que é que ocorre aqui? O cliente estava a perder imenso dinheiro nos custos do SIM. Porquê? Porque normalmente os SIMs têm a sua subscrição é por eventos por segundo ou bytes por segundo. E ele não tinha forma de reduzir estes custos. E então estava a ter uns custos enormes com o SIM porque estava a coletar tudo sem fazer uma pré-filtragem e sem normalizar os dados. Com a NXLog, depois da nossa intervenção de consulting, nós explicámos que é possível reduzir o ruído, reduzir o número de eventos, então fizemos uma poupança cerca de 30% a 40% de custos de SIM dentro da organização. E então passa muito por este tipo de approach perante as organizações na optimização da gestão dos logs. E com a crescente adoção da cloud, containers e microserviços, como é que a recolha de logs está a evoluir? Aí entramos em várias áreas, ok? Principalmente nas áreas do compliance, da segurança dos dados. Existem muitas empresas que estão a fazer a sua recolha em cloud, muitas empresas a injetarem os seus dados em cloud. No caso da NXLog, para nós é transparente, porque nós encriptamos os nossos dados e conseguimos enviar os dados para a cloud. Mas o que eu tenho visto bastante são muitos clientes com uma solução híbrida. Ou seja, certos casos menos complexos, menos prioritários em termos de segurança, estão on-prem, dentro da própria empresa. A informação mais importante, que tem problemas de segurança, se tiver alguma falha de segurança, é guardada dentro da empresa. Os logs são arquivados dentro da empresa. E a outra informação menos importante é injetada na cloud, em SIMs de cloud. Pronto, mas existe uma grande... em resumo, não estão a migrar tanto para a cloud, mas soluções híbridas. Soluções híbridas. E vês alguma tendência emergente na área da gestão de logs para os próximos anos?
Duas grandes áreas. A primeira é em termos de compliance. Existe a obrigatoriedade de arquivar, okay? E aí temos bastantes desafios na área do arquivo, para já em termos de tamanho, okay? A necessidade de espaço para guardar os eventos, e também a rapidez para guardar eventos, ok? Nós criar infraestruturas para guardar eventos por segundo, cerca de 1 milhão de eventos por segundo, é difícil de implementar, ok? E vejo uma enorme necessidade nessa área. E depois a grande palavra agora da moda, que é o AI, não é? Toda a gente fala da AI, e aí vejo uma grande evolução no AI na parte da detecção, rapidamente a implementação de softwares da AI, na identificação de padrões, na identificação de ameaças, e aí está completamente vai ser a grande próxima evolução, talvez, será a automatização e a integração da AI nessa parte, na identificação de ameaças e integração. Pedro, e que conselhos é que darias a quem está a começar na área da cibersegurança e ainda subestima a importância dos logs? Assim, falando um pouco mais técnico, aprender Linux, ok? Porque mais de 80% dos servidores que estão na internet estão em Linux. Aprender tudo o que é à volta do Linux, ok? Todas aquelas linguagens que eu agora posso dizer, Apache, os protocolos JSON, o CSV, uma firewall IPFire, um PFSense, os IP tables, perceber um pouco dos logs, como é que os sistemas funcionam a nível de log collecting, syslog, perceber um pouco dessa área, não entrando um bocadinho mais deep, falando do kernel, porque já estamos a entrar sim. um pouco numas palavras mais técnicas, mas pronto, aprender Linux, essa é uma das, e toda a área, acho que é para se iniciar na parte da cibersegurança, e depois aprender como é que se faz uma boa gestão de logs, uma boa filtragem, aprender regular expressions, muito importante, utilizar regular expressions para tudo. E acho que começava por aí. Sim. Pedro, e se tu de repente encontrasses o pequeno Pedro de 12 anos que começou a programar sozinho, só por curiosidade, o que é que lhe dirias? Isto é quase... Filipe, agora deixa-me aqui um bocadinho com a lágrima no canto do olho. O que é que eu lhe dizia? Que a escolha da tecnologia que tu iniciaste a tua carreira há quase 25 anos atrás, que foi o Linux que eu instalei pela primeira vez, foi uma boa escolha e continua. Pedro, e onde é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a NXLog e sobre os serviços da NXLog? A nível da NXLog, podem ir ao nosso website, okay? nxlog.org. Recomendo verem a nossa documentação, ok? A nossa documentação é muito boa. Okay? Aliás, temos vários portugueses a trabalhar na NXLog, e a nossa documentação é feita, o responsável da documentação é um português que lá está connosco. Verem o nosso website, podem registar-se e fazer download da plataforma. Têm a hipótese de instalar a plataforma on-prem, dentro da vossa organização. Nós temos uma licença que podem utilizar até 10 log sources, com tudo, ok? Podem testar, ver como é que eu faço uma coleta de logs, como é que eu faço uma seleção, como é que eu normalizo a minha metadata, como é que eu removo os fields existentes desta mensagem, como é que eu converto de XML para JSON, como é que eu injeto no meu SIEM, no meu Google Chronicle, no meu Splunk, digamos assim. Podem fazer isso. Depois, se tiverem necessidade, podem contratar a NXLog diretamente. Okay? Se tiverem necessidade de ter um consultor a implementar o software NXLog dentro da própria organização, é possível nos contratar diretamente. E nós vão ter um colega meu, ou eu ou um colega meu da minha equipa, que nós somos uma equipa internacional,
Falamos praticamente as línguas todas a nível mundial, por isso também a língua não é impeditivo para fazer uma boa implementação, e basicamente é isso. Sim. E podem ir ao nosso website e ver na parte Integrations, porque nós temos aí um portal com praticamente todas as tecnologias existentes dos softwares das organizações, desde switches, firewalls, Windows, aplicações, Salesforce, como podem recolher todos os dados e os logs dessas aplicações e depois normalizar e enviar para os SIMs. Pedro, e agora falta a pergunta que fazemos a todos os nossos ouvintes. Se é falando em cibersegurança, se podes partilhar connosco a tua password. Não posso partilhar a minha password. Não? Não. Nós estamos sempre na esperança que alguém o faça, mas pronto, ninguém quer partilhar connosco. Mas posso dizer o software que eu uso para passwords. Uso o Bitwarden. Okay? Recomendo o KeePass também. Sim. O Bitwarden é aplicação muito, muito interessante. Faço alterações de passwords de X em X tempo. Ok? E basicamente é isto. Não... Pedro, muito obrigada. Mas a segurança é sempre muito, muito difícil às vezes de implementar, mas é importante. É prioritário. É prioritário, sim. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco. Foi muito boa esta conversa. Até breve. Sim. Obrigado, Filipa, e obrigado pelo convite. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.